Voltou a imagem para vocês? Tudo certo, tudo certo. Ótimo. O Amaury tinha perguntado a respeito do sorriso, do desenho do sorriso, é mais ou menos isso, Amaury. Eu moldo a boca do meu paciente, mando para o laboratório mando junto com as fotos, tá? Então o laboratório vai colocar as fotos no programa de computador, vai escanear o meu modelo, em cima do programa de computador ele vai fazer um desenho novo para o meu sorriso, olha aqui na foto superior. Esse desenho vai ser transformado num enceramento, e esse enceramento volta para o meu consultório através do modelo de gesso. E aí eu coloco este enceramento na boca do meu paciente com uma resina bisacrílica, aqui no slide penúltimo, e juntamente com o paciente eu decido se a anatomia, textura estão boas para ele. Estando tudo ok, eu tenho então todo o meu planejamento final realizado, faço preparo, moldagem, as peças vêm e eu cimento. Então, o DS dele é mais ou menos isso. Você molda, fotografa seu paciente, coloca tudo no modelo, num programa de computador, e ele faz todo o planejamento inicial para você, 2 fotos superiores. Né? Então, ele desenha um novo sorriso e confecciona um enceramento novo para você. E aí, depois você complementa o trabalho do jeito que a gente já vem recomendando. Tá? Ótimo, professor. Os objetivos do preparo, então. O objetivo é obter uma espessura de cerâmica suficiente, né, que permita que eu dê para o meu paciente, para o dente do meu paciente, tanto a resistência que esse dente perdeu, então, esse caso desse paciente aqui que perdeu a borda incisal inteira, ele precisa de resistência, quanto a cor final adequada, de acordo com ou os outros dentes do paciente, ou com a cor final que o paciente está querendo para a reabilitação estética dele, tá? Além disso, eu tenho que restabelecer para os meus dentes todas as propriedades mecânicas que inicialmente ele tinha. E isso eu vou restabelecer com o material e com o ajuste de oclusão. Então, sempre que eu faço a cimentação das peças, o ajuste final de articulação tem que ser muito minucioso, tá? Algumas características técnicas aqui da minha faceta, é difícil da gente conseguir isso, mas enfim, são algumas características que elas têm que ter para que eu consiga todas essas propriedades finais. As margens de término têm que estar além das áreas visíveis. O término é em chanfro. Por que o meu término tem que ser em chanfro? A gente já conversou sobre isso quando a gente falou de resinas compostas, né? O meu cimento resinoso, ele é uma resina, e como qualquer resina, ele tem as mesmas propriedades das resinas compostas. Ele provoca um estresse de contração, o meu cimento resinoso. Ele tem uma chamada polimerização centrípeta, ou seja, ele polimeriza para o centro dele. Então, a camada externa desta resina, ela se torna arredondada. Então, se eu fizer um ângulo muito vivo de término, o meu cimento não vai conseguir cobrir esse ângulo, eu vou criar uma zona de fulcro, uma zona de concentração de forças para o estresse de contração. E isso se a minha resina, o meu cimento resinoso, não se descolar dessa região de ângulo vivo. Então, ele é importante que eu tenha esses ângulos arredondados, e o chanfro me dá esse ângulo arredondado. A espessura da minha peça pode variar de 0,1 até 1 milímetro, depende do tipo de trabalho que eu estou querendo oferecer para o meu paciente. Tá? E a borda incisal, quando eu fizer o recobrimento, eu preciso que ela tenha de 1 a 1,5 para que o meu protético consiga, então, durante a confecção da cerâmica, reproduzir todas aquelas entidades anatômicas que eu quero de volta para o meu paciente. A borda opalescente ou translucente, os mamelos, né? As caracterizações de textura incisal, tudo isso, que a gente chama de restauração histológica. Lembra que eu comentei com vocês a respeito do término, né? Então eu tenho aqui no ângulo, no canto superior direito e aqui no meio entre as duas figuras é o término em 0, ou seja, sem recobrimento incisal. Quando eu faço o recobrimento incisal, eu basicamente posso dar 2 tipos de término. Na sua esquerda vocês veem o término em J. Na sua direita, o término em L inclinado. O término em J, ele me dá muito trabalho na cimentação e na reprodução do refratário. Então, normalmente, eu não tenho uma adaptação muito perfeita da peça quando eu faço um término desse.
Por isso a gente tem pedido e preferido o término desta foto maior, que vocês estão vendo aqui, que é um término em L inclinado. Conseguiram entender a diferença? Ainda assim, eu tenho um chanfro aqui na lingual, tá? Então, ele é o término que a gente recomenda por conta de dificuldades técnicas e de problemas com sustentação. Pode perguntar. Desculpa, eu não entendi a diferença do L para o J. Do porquê não fazer o J, ou porquê O melhor J, o L. então, o J, ele me dá uma dificuldade muito grande. Veja bem, olha, aqui é dente, ó. Consegue acompanhar o meu mouse? Sim. Aqui é dente. Na hora de eu encaixar essa peça fina, imagina uma peça aqui de 0,3, 0,4 milímetros de espessura com 1 milímetro aqui na borda incisal. Na hora que eu encaixar essa peça, o encaixe necessariamente vai ser de oclusal para cervical. A mínima irregularidade aqui, minha peça fratura exatamente nessa região. Entendi. Então, a dificuldade técnica de cimentação é muito grande. Outro problema. O meu protético, eu tenho acho que uma sequência técnica aqui de laboratório, quando ele faz a faceta lá no laboratório, ele reproduz o meu modelo de gesso num produto que ele chama de refratário, para poder ir para dentro do forno. O forno de cerâmica, ele varia lá de seus 700, 800 graus até 1.200, 1.300. O gesso não aguenta essa temperatura. Então ele tem que reproduzir, ele copia o meu modelo de gesso num refratário. E o refratário não reproduz bem esse tipo de formato, entendeu? Então a minha peça quase sempre vem mal adaptada nessa região. Entendi. Por isso que a gente prefere esse tipo de Posso também dele? Pode falar, Arthur, tá aí para isso. A Mauri, na hora que você faz esse eixo de inserção, como o Alípio falou, como é J, ele não dá para entrar de vestibular para lingual, porque ele tem que encaixar no J. Então, ele necessariamente tem que encaixar de incisal para cervical. E você vai ter que desgastar mais o dente, você tem que tirar mais aquela bossa, mais a barriguinha, digamos assim, para ele poder ter eixo de inserção. Além de tudo, você tem que desgastar muito mais a estrutura dental sadia. Muito bem colocado, exatamente. E pode ter algum problema com o antagonista, professor? Ah, sim, você vai fazer o ajuste depois, né? Então, por isso é importante montar em articulador, bonitinho, e após a cimentação fazer os ajustes, tá? Tá, perfeito, obrigado. Professor. Tinha alguém perguntando aí, pode falar. Sou eu, professor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse término em J, não é mais, assim, ele pode quebrar, fraturar mais fácil? O dente? Isso. Não, se tiver bem ajustado, você não vai ter grandes problemas. O que mesmo em J? Mesmo em J. O maior risco é você fraturar a borda da sua restauração. Quando movimentos extrusivos, né, protrusivo, lateroprotrusivo, se não tiver com o ajuste perfeito, né, de protrusão, se ela não tiver protegida a sua restauração, por isso que a gente insiste tanto na guia canina, se ela não tiver protegida, você tem interferências de oclusão, e essas interferências provocam a fratura. Na protrusiva tem que estar mutuamente protegida, então na hora que você faz a protrusiva, que você não toca posteriores, né? Você não pode tocar caninos também, mas você tem que tocar pelo menos 2 dentes, para que você distribua a força, as forças de protrusão de uma forma adequada, tá? É muito raro a fratura de faceta quando você tem um ajuste oclusal de boa qualidade, tá? É muito raro. Nesses meus 30 e poucos anos de profissão aqui, fazendo faceta desde os anos 90, eu tenho 1 ou 2 casos de pacientes que fraturaram facetas na oclusão, mas um deles ele fraturou jogando futebol. Tomou a cotovelada, mordeu e a faceta pulou, né? Eu tenho um estudo, doutor Alípio, Pois que não. uma faceta conseguiu resistir, acho que a 43 aberturas de pinhão em cima dela. Aí ela descolou. Mas aí É sério. uso de técnica, né? Obrigada, viu, Arthur? Foi bem respondida agora. Amém. Era um paciente, ele tinha uma cruzão, e ele chegou, corta, soltou. Ele falou, mas dessa vez foi culpa minha. Eu tinha já aberto mais de 40 pinhões em cima daquele dente. Aí eu não lembro se ela fraturou ou se ela soltou. Eu acho que ela soltou. É verdade, é sério. É mais fácil a gente
fraturar uma faceta na hora da cimentação, por erro de técnica, ela está fragilizada, mas depois que você consegue colá-la, digamos assim, uma colagem adequada, é aquela velha história, né, Lípio, da fórmica sobre a madeira, é bem interessante. Exatamente. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu já tive caso, acho que eu tive uma fratura, assim, que o paciente fraturou, não sei por que fraturou, mas esse paciente eu lembro que é muito interessante, ele me falou, pô, Arthur, mas isso aqui não teve culpa, não, ele abriu mais de 40 pinhões, era uma época de junho, uma época de julina, ele abriu em cima do dente os pinhões, 40 e poucos pinhões dá para abrir em cima de uma faceta, sério. Então, brincadeiras à parte, por ela dar essa resistência toda para o dente, ela é um material é uma indicação de boa qualidade para os seus pacientes. Então, dificilmente você vai ter problemas. Não é algo que te traga assim transtornos, tá? Desde que você faça o ajuste de oclusão adequado, tá? A sequência clínica após o preparo, né? Então, eu fiz lá todo o preparo. O que eu faço? Qual é o meu passo seguinte? Normalmente, para trabalhos indiretos, a gente costuma fazer o provisório antes, porque ele também nos dá uma noção de espessura de desgaste, certo? O grande problema dos provisórios para faceta laminada em cerâmica é que você tem que fazer uma faceta direta de resina. E essa faceta tem que ser colada com o sistema adesivo. Então, você tem que fazer necessariamente a sua moldagem antes do provisório, tá? Então, terminado o meu preparo, eu faço a moldagem. Eu vou usar uma silicona de dupla impressão. Vou confeccionar o provisório. Depois de verter o modelo e removê-lo, né, desincluir da silicone, eu vou fazer a demarcação da minha linha de terminação. Isso é importante. Lembrando que o meu protético, ele não está vendo ali na boca onde eu fiz o preparo, ele não está vendo a minha gengiva se recobre o meu preparo ou não. Então é importante que eu faça essa delimitação, tá? Neste caso, vamos escolher a cerâmica, vamos mandar para o laboratório, a peça vem, vamos fazer prova, cimentação e ajuste. Então vamos lá. A moldagem é feita com uma silicone de dupla impressão, seja ela de adição ou de condensação. A gente dá. Oi, pode falar. O senhor falou, eu vi que o senhor mostrou ali uma parte sobre o mocap, que ele não poderia ser usado também como provisório? Tipo, você faz o preparo, coloca o mocap, Então, vamos lá. Os periodontistas adoram mocap de bisacrílica, porque você, como clínico, depois que faz o mocap, deixa lá a bisacrílica por um tempão, esse paciente desenvolve um problema periodontal bastante interessante que você é obrigado a mandar para o especialista para fazer o tratamento. O mocap é assim, aquela resina para mocap, ela não é a mais adequada para fazer provisórios. O mocap normalmente ele tem uma esplintagem, né? Ele faz uma ferolização de todos os elementos. Então imagina você fazendo um provisório de pré-molar a pré-molar, tudo unido, sem que este paciente possa fazer a higienização dos espaços interproximais. Sim. Na hora que a peça vier para a cimentação, você vai ter um problema sério de exudato e sangramento. Tem uns slides a respeito de mocap e a respeito de provisório. Você vai entender melhor o que eu estou dizendo na hora que eu mostrar o slide, tá bom? Tá bom, obrigada. Aí eu utilizo aqui, então a gente vai utilizar uma silicona de boa qualidade, né, para fazer a moldagem. Feita a moldagem, eu também utilizo um gesso de boa qualidade, a gente dá preferência a esses gessos tipo 4, né, para fazer a confecção do troquel e do modelo. E aí vamos para o provisório. Um provisório de facetas é feito com resina composta. Então imaginem, eu tenho aqui o meu dentinho, bem no centro. Vocês estão vendo essa gotinha azul em cima do dente? Essa gotinha azul é ácido fosfórico e é só essa gotinha que eu coloco, tá? Eu vou lavar, vou secar e vou colocar uma gotinha do mesmo tamanho de adesivo. Vou polimerizar e por cima disso eu vou fazer o meu provisório. Olha, por que eu já não ponho o ácido adesivo em toda a região do dente para fazer o provisório? Por um motivo muito simples, porque se eu fiz a moldagem e agora eu vou condicionar e colocar resina aqui por cima, eu perdi a minha moldagem, vocês concordam comigo? Porque depois eu vou ter que preparar o dente de novo.
Aqui já é diferente, o dente fica colado somente por esse pontinho, aí na hora de remover o meu provisório, eu literalmente faço o sinal da cruz. Eu corto em cima de onde eu fiz passo a broquinha de cérvico para incisal, de mesial para distal, só no provisório e descolo ele, certo? Na região que eu fiz o condicionamento, eu dou um acabamento e um polimento. A outra forma de fazer o provisório, e aí vai responder já a pergunta da colega que perguntou, desculpa que eu não conheci pela voz, não sei se foi a Juliana. Aí o que a gente faz? Eu posso fazer o provisório com o mocap. Tá? Então eu vou moldar aqui, ó, vou colocar resina bisacrílica, olha a quantidade de excesso que eu tiro. E olha o cuidado que eu tenho que tomar. Em teoria, o mocap já ficaria lá, mas eu vou remover tudo. Eu vou remover todos os excessos do meu mocap, tá? Todos os excessos. Vou dar acabamento e polimento da região cervical. Vou colocar lá o meu cimento provisório no mocap. Vou levar tudo em posição com os fios dentais ali colocados, para que o meu paciente possa ter espaço, vejam aqui na foto inferior, para passar o fio dental aqui com o passa-fio. Porque, como está tudo ferulizado, ele não consegue passar o fio dental. Outra coisa que eu tenho que tomar cuidado e pedir para o meu paciente, que na hora que ele passar... Oi? E é muito interessante nessa fase, que geralmente você tenta fazer de forma que o tempo de espera do trabalho final não seja longo, é lógico, já combinou com o laboratório e tudo mais. Mas o paciente usa a clorexidina, não sei qual a sua experiência nisso, mas é uma manutenção bastante interessante nessa fase de provisórios para a gente tentar controlar a gengiva, e sei lá o que a Luciana acha disso que eu falei também. A Luciana deve detestar prótese, ela deve detestar eu, você, a Mariângela, ela deve achar que nós somos não, todos... Não fale isso. Ela detesta mais a dentista, mais abusada. A prótese é mais assim, nós somos mais abusados. Eu adoro principalmente vocês, a Mariângela, porque eu sei que trabalham direitinho. O que eu não gosto... O que eu não gosto é daquelas pessoas que fazem sem saber. Aí, você já ganhou estrelinha, deixa quieto. Você ganhou estrelinha, Lu. Não, aliás, tem muitos casos, só rapidinho, claro, tem muitos casos que uma peça de cerâmica é muito mais bem-vinda do que até o próprio dente. Quando, por exemplo, quando a gente tem a exposição de uma pré-furca, por exemplo, muito alta, né, que você não tem grandes perdas ósseas, assim, quando a pré-furca é muito alta, você tem a exposição dela, você tem a exposição de raiz que é mais porosa, e você tem ondulações, né, você tem um desenho com mais concavidade, que o Eduardo falou junto comigo aqui na aula. Você tem um desenho com mais concavidades que dificulta a higienização. Então, se você está supragengival com essa condição, uma peça de cerâmica é muito bem-vinda para recompor o perfil, né? Mais expulsivo, mais fácil de higienização e mais difícil de acúmulo de placa. Isso, então eu não odeio vocês, não, eu adoro. Luciana, manda um abração para o Eduardo primeiro. É que ele é meio trovão, sabe? Ele começa a falar na aula dele lá, aí todo mundo... Aí, família dando aula é complicado no mesmo tempo, é normal. Mas muito bacana um posicionamento que você colocou agora. Não é possível, né? Quando a Lipe até falou no começo, se usa resina, se usa cerâmica, o que é melhor, o que é pior, se é que há melhor ou pior, mas um periodontista, a visão dele em relação ao término, ao fato da lisura, né, da cerâmica, que ela permite, ela é mais amigável com a resina, com a gengiva, talvez com o periodonto, né? É mais resina, mas porque a resina depende muito do nosso cuidado, né? Do cuidado profissional e fazer e conseguir um bom acabamento, né? Um bom polimento, principalmente. Acabamento não, polimento mesmo, para tentar chegar próximo que a cerâmica pode permitir.
Isso. E a bisaclínica eu não gosto muito não, tá? Só para deixar bem. Também não, fica tranquila, também não. Também não. Agora, que ela é muito prática, nesse sentido, às vezes, trabalho, sabe que o paciente, que o trabalho está engatilhado a ponto de você, em menos de 10 dias, 7 dias, você entregar o trabalho final, ela é muito prática. Mas tem que ser um paciente muito bem indicado, tem que ser uma condição muito adequada, você orientá-lo de uma forma bastante legal, e acho que aí ela até cabe. A longo prazo, mas nem pensar. O Alípio conhece a minha posição. Eu também não gosto, Eu gosto muito da bisaclínica para fazer mocap. Agora, provisório não fica legal. A gente já teve problema com isso, né? Então... Os aluninhos entenderam alguma coisa dessa conversa aqui, eles nem sabem do que a gente está falando. Olha, gente, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Então, são dois trabalhos diferentes, tá? Não é o mesmo paciente, o de baixo e de cima, tá? Então, são pacientes que vão receber facetas, já com o preparo executado e provisórios em posição, né? Olha lá, os provisórios colocados, né? Como é que isso é feito em laboratório? Só para vocês terem uma noção, é muito rapidinho isso aqui, são 2 slides para mostrar para vocês, né? Então, isso foi para o laboratório, foi feita a troquelização, ó, dente a dente, separadinho, bonitinho. É feita a troquelização, é feito o enceramento vem, a gente prova o enceramento, tá ok, devolve para o laboratório vai usar o próprio enceramento para determinar a borda incisal e posicionamento da cerâmica. É feito a reprodução do modelo. Então, para quem tinha perguntado sobre o preparo em J e o que eu falei de refratário, isso aqui é o refratário, tá? Então, nós temos aqui o modelo de gesso, e esses troquéis de gesso são reproduzidos na forma de refratários. Esse refratário vai num pratinho para dentro de um forno cerâmico, que vai atingir numa primeira queima lá, seus 700, 800 graus, né? E vai queimando. Ó, no canto inferior esquerdo nós temos a cerâmica aplicada no troquel, no refratário. Aqui no lado direito nós temos o canino, né? O 22 e o 23 em cerâmica ainda, e os outros já queimados. Essa cerâmica aqui sem a queima e a direita já queimada. Ou seja, essa cerâmica cor-de-rosa vai ficar nessa cor A2 aqui bonita que vocês estão vendo, tá? E aqui as peças prontas. As peças chegam para nós do laboratório, né? E aí a gente faz o quê? Ó, nós vamos cimentar. É lógico que a gente não vai usar um cimento desses, né? A gente precisa de quê? De um cimento resinoso. A gente já vai falar de cimento, já adiantando. Não é cimento branco, professor? Não, cimento branco não dá, né? Cimento branco fica muito branquinho, né? Pode ser, rejunte talvez dê. A gente vai usar um cimento resinoso. A gente dá preferência para as facetas laminadas para um cimento resinoso fotoativado, desde que vocês tenham um bom fotopolimerizador, tá? Mas a gente já fala sobre isso. A peça chegou, eu vou remover os meus provisórios, eu vou provar uma a uma as facetas, ajustar o que for necessário, e aí vou proceder. Isolamento absoluto quando possível, profilaxia, seleção da cor do cimento, preparo da peça, preparo do dente. Vamos lá, passo a passo. O meu cimento resinoso ele tem que ser fotoativado, né, fotopolimerizável. Estou dando aqui 3 exemplos de 2 marcas comerciais. Na esquerda vocês têm o Alcem Vinir, à direita o Valolink tem o Vinir e o LC, tá? Aqui, ó, só lembrando, coisa interessante. Ambos os cimentos, o Alcem Vinir e o Valolink LC, vem com um negócio chamado traim. O traim é um pigmento na cor do cimento que você coloca na faceta e leva em posição na boca para saber se a cor do seu cimento vai interferir na cimentação da sua peça, ou se aquele cimento tem a cor adequada para a cimentação. Porque como a peça ela é muito delgada, ela é muito fina, você vai ter, por transparência, normalmente você consegue enxergar parte da cor do fundo, se você estiver trabalhando com uma cerâmica do tipo feldspática. Se você estiver trabalhando com essas cerâmicas injetadas, você já tem, elas são mais opacas, então a transparência de cor ela é um pouco menor.
mas a cor final do seu cimento pode atrapalhar na cor final da sua peça. Então é interessante que tenha um teste, né, um try-in. Você vai colocar o try-in na cerâmica, vai provar, deu tudo bem, você vai lavar. É uma glicerina colorida, tá? Existe um cimento sem cor, professor? Tipo neutro? Existe transparente. Existem cimentos transparentes também. Então, por exemplo, você está trabalhando com as chamadas lentes de contato. Eu detesto esse nome, eu prefiro os laminados ultrafinos, tá? Você está trabalhando com aquele laminado ultrafino. Ele tem lá a espessura de 0,1 milímetro. Gente, não tem... É impossível um cimento não interferir na cor. Só que você só faz esse tipo de trabalho se o paciente tiver um sorriso favorável, uma cor favorável de sorriso, né? Então é interessante, às vezes, que você trabalhe com cimento transparente. Existem cimentos transparentes no mercado. Mas para cimentação de faceta, quando você precisa esconder a cor de fundo, é importante que o meu cimento tenha croma. É importante que ele tenha um croma e uma opacidade suficiente para esconder a cor de fundo. Consegui responder sua pergunta? Posso falar, Lipe? Pode. Eu falei que enche de vez em quando. Pode chutar. Laminados ultrafinos não são indicados para alteração de cor. Se o seu paciente tem problema de cor, não é laminado ultrafino que vai resolver, até porque ele é ultrafino. Se ele é ultrafino, ele não consegue esconder cor alguma, por mais que você ponha um cimento por baixo. Por isso que a gente fala que os laminados ultrafinos têm uma indicação muito precisa. O que se fala aí na rede, nos Instagram, que é laminado, que é lente, que é lente, que é lente, acho que se pegar 80% não é lente, é simplesmente um laminado ou uma faceta convencional. Tá? O laminado ultrafino, ele é ultrafino, ou seja, ele é mais para dar forma, alterar contorno, eventualmente alguma alteração de cor muito, muito leve, né? Por conta até da espessura, ele não consegue esconder o fundo. Era só isso. Então eu vou ter que preparar. Chegou minha peça, já fiz todas as provas, está tudo ok para cimentação. Eu tenho que fazer o preparo de peça e preparo de boca. Tá? O preparo de boca é o convencional para restaurações adesivas. A gente já entra lá. E a minha peça? Bom, se eu estiver trabalhando com a minha peça numa espessura razoável, eu faço jateamento com óxido de alumínio. Se eu estiver trabalhando com a minha peça ultra fina, eu não chego nem perto do jateador, porque senão eu perfuro minha peça. Tá? O condicionamento com ácido fluorídrico é obrigatório. Quanto tempo? Bom, depende da cerâmica que você estiver trabalhando. Você vai ter que ler a bula da cerâmica. Isso vai variar de 30 segundos até 3 minutos. Existem cerâmicas que não se condicionam. Então você tem que ler a bula da cerâmica do seu protétipo. Depois do condicionamento com ácido fluorídrico, eu lavo e seco bem esse ácido. Eu aplico o silano. O silano hoje tem se recomendado a passagem de 2 ou 3 camadas e deixar ele secar ao tempo, sem aplicação do jato de ar. E aí, por cima disso tudo, eu aplico o sistema adesivo. Jato de ar para esparramar, tirar bem o excesso. Para as facetas laminadas, não se faz necessário a polimerização prévia nem do dente, nem da faceta. Por quê? Espera-se que a luz passe. Agora, se você estiver trabalhando com uma faceta que tem coping cerâmico, aí já fica difícil da luz passar. Então é interessante que você polimerize. É possível que essa polimerização afete a adaptação da sua peça. Então, você tem que tomar muito cuidado para que o seu adesivo esteja bem esparramado, né? Para que você não tenha a adaptação afetada. De regra geral, a gente polimeriza o conjunto inteiro de uma vez só, tá? Vamos lá. Jateamento com óxido de alumínio. Então, se eu tiver lá dentro lá com a minha peça e ela for muito fina, eu não faço jateamento, tá? E o jateamento é feito só na parte cimentante, não na parte externa. Não esqueçam disso, tá? O que o jateamento com óxido de alumínio faz? Ele cria micro retenções na minha peça. Vou aplicar o ácido fluorídrico na superfície interna da peça. Vou aplicar o silano, existe uma série de marcas no mercado, tá? Aqui tem um exemplo comercial. Vou aplicar, depois da peça condicionada com ácido fluorídrico e lavada, ela fica exatamente do jeito que está nesta foto aqui à direita, com aspecto de casca de ovo, tá? Aí vou aplicar o sistema adesivo, qual?
qualquer sistema adesivo bom que você tenha no seu consultório. Uma observação a respeito desses universais: em teoria, o sistema adesivo universal dispensa o uso do silano, tá? O universal. Todos os outros requerem o uso do silano. E aqui, aquele primeiro caso clínico que a gente viu, o antes e o depois. E aquele segundo caso clínico, o antes e o depois. Esses dois trabalhos são de um amigo nosso, do professor Universo, da equipe, tá? Ô, professor, só uma pergunta. No preparo, a gente faz o ataque ácido com fosfórico? No dente? É. Sim, eu falei, preparo da peça, preparo da boca. A gente vai fazer o preparo da boca agora, tá? O preparo da boca é igualzinho a qualquer restauração adesiva. Então vamos lá. Preparo executado, provisório colocado. Lembra que eu falei do sinal da cruz no provisório? É exatamente o que vocês veem na foto inferior direita. Aqui eu consigo retirar a faceta em 4 pedaços, porque eu sei que o meu condicionamento está aqui no centro. Condicionamento para provisório, é uma gotinha. E aqui a peça finalizada. Então, como é que é na boca? Na boca é igualzinho você faz uma restauração. Tá? Você vai condicionar o esmalte por 30 segundos, a dentina por 15 segundos, vai lavar, vai secar, vai aplicar o seu sistema adesivo. Se você deixou algum resto de restauração antiga de resina sua, de preferência, você pode silanizar essa resina. É interessante que você silanize para que o sistema adesivo e a resina do cimento resinoso tenha aderência a essa superfície. Vai lavar, secar, vai aplicar o seu adesivo no dente, vai dar um bom jato de ar para esparramar esse sistema adesivo, e depois você vem com a peça junto com o cimento, que você já preparou a peça, junto com o cimento, leva em posição, remove os excessos e polimeriza tudo junto. Uma pequena observação aqui a respeito de fotopolimerizadores. A gente está entrando numa geração de fotopolimerizadores de altíssima potência. Eu não estou falando dos fotopolimerizadores que vocês têm na clínica, tá? Eu estou falando de fotopolimerizadores que a gente tem hoje no mercado, do tipo Bluephase, Valo, que dão potências superiores a 1.500 mW. O Radi, né? Não o Radical, o Radi Plus, né? Que também dá uma potência superior a 1.500 mW de potência de luz, né? Tem que se tomar um cuidado. Se você utilizar muito próximo da sua faceta, logo que você está iniciando a polimerização, você corre um risco muito grande de fazer exatamente o que está nesta foto. Vocês conseguem ver? Potência não é tudo, né, doutora Lípia? Exatamente. Olha a fratura que tem longitudinal nessa peça aqui apossimentada. E essa fratura foi promovida por quê? Foi promovida pelo cimento resinoso e fotopolimerizador de alta potência. Você jogou a luz intensa muito perto da sua faceta, o estresse de contração ele não vai provocar grandes danos no dente, mas na sua faceta, que é extremamente fina, ele trincou ela de cervical para incisal. E aí eu faço o quê? Porque eu já cimentei a faceta. Bom, seja honesto com o seu paciente, dê um bom polimento, um bom acabamento, essa linha de fratura vai sumir num primeiro momento. Mas seja honesto com o seu paciente, chega para ele e fala, olha, você tem uma peça fraturada, a partir do momento que ela te der algum problema, você retorna que você tem aqui comigo o saldo de uma faceta para esse dente. Se o paciente fizer cara feia, reclamar, você troca. Se ele olhar no espelho e achar que está tudo bem, deixa quieto lá até dar algum problema, tá? Mas seja muito honesto com o seu paciente, nada de tentar esconder. Essa linha de fratura ela vai sumir com um bom polimento. Só que você não pode ser desonesto com o seu paciente, certo? Ela provavelmente vai pigmentar com o tempo. Ela não causa infiltração não, professor? Não, ela vai infiltrar, ela vai pigmentar, é uma linha de cimento. Você normalmente em facetas você trabalha com esmalte, entendeu? Então ali mesmo que você tenha uma mudança de pigmentação, você não vai ter cárie. Ela vai só pigmentar. A partir do momento que ela começar a dar algum problema, você troca. Ou, bom, eu não quero ter dor de cabeça com esse paciente, eu não estou afim de ter dor de cabeça, é um paciente chato. Você terminou o teu trabalho, você já marca o retorno e fala, você tem uma faceta que fraturou, ela trincou com a luz, eu vou trocar ela para você, você já tem um horário marcado, você vem aqui que eu vou fazer preparo e moldagem, tá?
Aí vai de você, vai do seu relacionamento com este paciente. Então, se você estiver trabalhando com foto de alta intensidade, tome cuidado. Coloquem a luz um pouco afastada da superfície do dente e nunca usem ele na intensidade máxima logo de cara. Se vocês pegarem o Valo, por exemplo, o Blue Phase, por exemplo, são fotopolimizadores que dão para vocês intensidade de 3.000, 3.500 miliwatts. É uma intensidade muito alta. Vai fraturar com certeza. Então trabalhe na intensidade menor, com uma distância afastada, polimeriza longe e vai aproximando o seu fotopolimerizador. Isso dá tempo do estresse de contração ser liberado e você não provocar fratura. Se você estiver trabalhando com laminado ultrafino, pior ainda. Tá? Posso continuar? Dúvidas? Não.